Estamos fechando um ciclo vergonhoso da seleção brasileira de futebol. Bem, amigos do canal GB, vamos embora lá falar de futebol, falar de seleção brasileira. Eu hoje gostaria de estar aqui falando de qualquer outra coisa com vocês que não fosse futebol e seleção brasileira. Porque terminou o ano de 2024 para a seleção brasileira de forma lamentável. Se somarmos ao que foi o ano de 2023 da seleção brasileira, ou seja, perdendo para o Marrocos no primeiro jogo depois da Copa do Mundo de 2022 até fechar o ano nessa terça-feira, 2 anos, somos lamentável de 2024, com mais que lamentável de 2023, e estamos fechando um ciclo vergonhoso da seleção brasileira de futebol. É muito difícil para mim falar isso. Eu tenho 50 anos de televisão. Eu já fiz 13 Copas do Mundo. Meu primeiro jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo foi a decisão de terceiro lugar contra a Itália em 1978 na Argentina. Um gol espetacularmente maravilhoso do Nelinho. Nunca vi uma bola fazer uma curva tão bonita. E a seleção brasileira saiu em terceiro lugar na Copa, invicta, né? A Argentina acabou como campeã. Mas se nós contarmos de lá para cá, então, são 12 Copas do Mundo até 2022. Tivemos alguns momentos difíceis, como na Copa de 90, onde se parou nas oitavas de final, mas a seleção brasileira ganhou na final do Maracanã, a Copa América de 89. Não ganhava desde 49. Eram 40 anos sem ganhar. Então, mesmo aquele time, dirigido pelo Lazzaroni, com algumas falhas, com brigas internas, ganhou uma Copa América. Aí, então, tem a Copa de 78, 82, era um time maravilhoso, aquele time dos sonhos que tinha que ter ganho a Copa. Em 86, ficamos nos pênaltis contra a França. Em 90, acabei de falar agora. Depois, 94, Brasil, tetra, campeão, tetra, que maravilha. Em 98, final contra a França. 2 finais seguidas, finais contra a França. Perdeu, a França jogou melhor, perdeu uma final. Em 2002, pentacampeonato. Ai, que espetáculo, pentacampeonato dos R's, de Roberto Carlos, de Ronaldo Fenômeno, de Rivaldo, de Ronaldinho Gaúcho e mais todos os outros craques que jogavam naquele time. Aí, vão ver a coisa das quartas de final, mas ficou nas quartas de final em 2006, no jogo contra a França, jogando de igual para igual. Contra a França se ganha, se perde. Depois, em 2010, ficamos com a Holanda, fizemos 1-0, tomamos a virada, teve chance de fazer 2-0 no primeiro tempo, mas com a Holanda se joga para perder ou para ganhar. Depois 14 era melhor ter ficado nas quartas de final, né? Se tivesse ficado nas quartas de final, não tinha jogado semifinal e não tinha perdido de 7-1 para a Alemanha. Mas mesmo assim, chegou em quarto na Copa do Mundo. Depois vem a eliminação das quartas de final de 2018 para a Bélgica, vem a eliminação nas quartas de final de 2022 para a Croácia. Para a Bélgica, para a Croácia, não se deve perder em Copa do Mundo. Então agora a gente vai melhorar. Tem um primeiro técnico interino, porque vai vir o Carlo Ancelotti, o Carleto Ancelotti, o técnico com mais times do futebol europeu, campeão em todas as séries, tem tudo que é Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália, campeão de tudo, sei lá quantas Champions League, como jogador, como técnico e mais campeonatos em todos esses países. E estamos esperando o Ancelotti. E aí vem o Diniz, para ser um técnico interino até a chegada do Ancelotti, que seria para esse ano. Ele veio para 23. Aí depois não vem mais Ancelotti, não tem mais Diniz, aí vem Dorival tem um contrato até a Copa do Mundo.
são técnicos de características inteiramente diferentes, então se perdeu tempo, a CBF chutou o balde, deu bico no balde o tempo inteiro, porque passou a vergonha de prometer o Ancelotti, não veio Ancelotti nenhum. Teve um técnico, primeiro que era o interino, o Diniz, que vê futebol de uma forma completamente diferente do que o Dorival vê futebol, então foi tudo errado. Aconteceu tudo errado nesses 2 anos de 2023 e 2024. Aí a gente vem para esse jogo de hoje, mas ele foi tão parecido com outros jogos. Eu sempre repito a mesma coisa, mas o Brasil jogou muito mal? Não. Jogou muito bem também? Não. Atacou, podia ter feito um gol, mas não criou grandes oportunidades. Mas o que eu queria falar, antes de analisar o jogo, eu queria dizer uma coisa. Eu fiz meu último jogo de seleção brasileira para valer contra a Croácia na Copa do Mundo em 2022. Ali foi uma despedida depois de tantos e tantos anos, depois de 48 anos de televisão, depois de, sei lá, seleção brasileira, 45 anos de seleção brasileira. Você sofre, né? Eu sofria porque eu vi o auge. Eu vi 3 finais de Copa do Mundo seguidas. Eu vi vitórias fantásticas, goleadas fantásticas, vi se perder jogo na Argentina, para a Argentina, mas ganhar jogo da Argentina no Brasil, jogar com a Alemanha, jogar com a Itália, jogar com França, jogar com a Espanha, jogar com o Uruguai, jogar com todos os times, e todo mundo tinha medo de jogar contra o Brasil. E eu vivi anos de grande felicidade com a seleção brasileira. Aí vem aquela fase que eu digo que é a fase do desmame, né? Quando o Bezerrinho, ele deixa de mamar e vai comer o pasto, então ele tem momentos ali que ele fica meio perdido. Eu passei por essa fase do desmame, ou o terneiro, como se diz no Rio Grande do Sul, né? Ele vai procurar se firmar em outra coisa. Mas sabe que eu estou começando a achar que foi até bom ter parado com a seleção brasileira? Porque está muito difícil de ver jogo do Brasil. O torcedor, eu volto a repetir, está de saco cheio da seleção brasileira. É uma expressão forte? Mas está de saco cheio da seleção brasileira. A minha tristeza nesse jogo contra o Uruguai, o último do ano, que deixa o Brasil na 5ª posição, se não tivesse inventado essa tal de Copa do Mundo maluca, com mais de 40 times, isso é uma vergonha, é o futebol se dobrando unicamente ao dinheiro, né? Para se classificarem 6 e tem mais um para jogar um playoff, o 7º, se fosse como era antes, com 4 e o 5º no playoff, o Brasil fechava o ano ali para jogar o playoff. E quase fechou em 6º, hein? Porque o Paraguai empatou fora de casa, lá na altitude com a Bolívia 2-2, se o Paraguai tivesse ganho, o Brasil estaria na 6ª e última posição de classificação no final desse ano, faltando 6 jogos para terminar as eliminatórias. Então, a minha tristeza começou a hora que a transmissão começou e eu vi a Fonte Nova quase vazia. Em todos esses anos, e quem acompanha a seleção há muito tempo, sempre viu a Fonte Nova lotada. O estádio do Bahia, o estádio da Bahia, de Salvador, da Bahia, que ama o futebol, que ama torcer para a seleção brasileira, que ama grandes jogos. Eu já fiz jogos com o estádio lotado lá, de Bahia campeão. Eu já fiz jogos de seleção brasileira, sempre lotado, uma grande festa. A CBF deve estar precisando de dinheiro, porque botou o ingresso mais barato a R$100 e o mais caro a R$600. Preço de Europa. Vivemos no Brasil com o dólar a quase 6. Façam as contas aí para ver quanto custava o ingresso. Toda aquela parte central de cadeiras azuis, tudo vazio. Porque ali custava R$600 o ingresso. Começou errado dali. E aí foi só tristeza até o final. Galvão, mas o Brasil teve mais posse de bola que o Uruguai? Teve. Alguém tinha alguma dúvida disso? Alguém tinha alguma dúvida que o Uruguai ia jogar fechado? Eu disse no último comentário do jogo contra a Venezuela, eles vêm fechados, ele vem, se precisar ir para pancada, eles vão para pancada, se precisar trocar expulsão, eles trocam expulsão. Nem isso precisaram.
Foi o Uruguai que jogou fechado, com muita raça, mas aliando raça à técnica, saiu na frente, fez 1-0 e o Brasil não teve nenhum momento ser sombra do que sempre foi o futebol brasileiro, ou do que era, vamos dizer assim, a seleção brasileira, quando o torcedor se encantava com a seleção. Mais uma vez, o Dorival mexeu, fez lá 5 alterações, ele botou o André, botou o Paquetá, botou o Mancini, botou o Luiz Henrique, botou o Estevão, e ele tirou o meio campo ali, o Bruno Guimarães, o Gerson, para botar o André e o Paquetá teoricamente joga mais à frente, fechou o meio campo lá com o Mancini, e aí tinha na frente, tinha Vinícius, tinha Luiz Estevão, tinha Rafinha, tinha Luiz Henrique, tinha Estevão, tinha Rafinha, tinha todo mundo, e não chegou nem perto do gol. O Uruguai até chegou mais perto do gol. Como é que termina esse ano? Argentina em primeiro com 25 pontos. Mas se eu falar o resultado dos jogos, né? Brasil 1-1 com o Uruguai. Na frente sempre o time que jogou em casa. Argentina 1-0, ganhando do Peru. Bomboneira lotada. Tremblando, como dizem eles. A Colômbia perdeu em casa para o Equador, grande vitória do Equador, mas lotado, mais de 60 mil pessoas no estádio para esse jogo. E lá no El Alto, onde é o aeroporto, porque se a cidade da La Paz fica 3.600 e pouco, já era duro quando a gente ia lá fazer jogo, se jogava lá, agora é onde é o aeroporto El Alto, lá 4.000 e tantos e um pouquinho de metros aí, mesmo assim o Paraguai chegou a 2-2, mas o estádio estava lotado. Pela metade mesmo, tristemente, com pouco público, o jogo do Brasil lá na Fonte Nova em Salvador, que a CBF resolveu cobrar ingressos a preço de Inglaterra, de Alemanha, ou de sei lá o quê. Então o resultado acaba sendo a Argentina com 25 pontos, o Uruguai com 20 pontos em segundo, olha como foi importante o resultado para o Uruguai. Depois vem terceiro Equador com 19, e quarto Colômbia com 19, tem a vantagem de uma vitória a mais, o Equador e a Colômbia com 19. Aí vem o Brasil em 18 na quinta posição. Isso lá é posição para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro fechar já o segundo ano de eliminatória em quinto na América do Sul. Isso é uma vergonha. E o Paraguai é o sexto com 17. Tinha 16. Se tivesse ganho da Bolívia, estaria com 19, o Brasil estaria na sexta posição. Depois vem Bolívia e Venezuela brigando diretamente ali por essa sétima posição. A Venezuela nunca foi à Copa do Mundo, a Bolívia sonhando, acho que foi uma vez só, sonhando em voltar a uma Copa do Mundo. O Chile e o Peru estão lá para trás. Que vale ali aqueles 6, o Brasil está em quinto, só está em quinto e não em sexto, porque o Paraguai precisava um gol a mais no jogo contra a Venezuela para a seleção brasileira cair para a sexta posição. É tudo muito, muito, muito triste. Não podia ser pior. E o torcedor vai se decepcionando. Hoje, o futebol brasileiro saiu de campo em Salvador, que ama o futebol e que ama a seleção brasileira, vaiado pela torcida. Justas vaias. Não vou fazer análise de ninguém. A não ser o Rafinha, que foi o melhor em campo enquanto teve pernas. Mas não vou fazer análise de ninguém. Mas o Brasil saiu de campo, deixou o estádio vaiado por um torcedor que ama o futebol e que sempre amou a seleção brasileira. Por quê? Porque merece as vaias. Não se acha um caminho. Sei lá, quase 60 jogadores convocados de 2022 para cá. E aí? Até que Dorival repetiu o time, praticamente repetiu o time em 2 jogos. Mas e aí? Onde é que está a velocidade? Onde é que estão as jogadas montadas, as jogadas armadas? Onde é que estão os grandes lances individuais que alguns jogadores fazem nos seus clubes? O futebol coletivo, a defesa que funciona, o meio-campo que cria, o ataque que faz gol. Aonde foi parar tudo isso nesse momento triste da seleção brasileira de futebol? Que volta no mês de março. Dia 20 de março,
O jogo deve ser em Porto Alegre, tem toda a lógica que seja, porque o seguinte é em Buenos Aires, então tem toda a lógica. Se for em Porto Alegre mesmo, será no Brasil, Brasil e Colômbia. E depois, dia 25, o Brasil vai a Buenos Aires, jogar no Monumental de Nunes, contra a Argentina. Sabei-me lá o que pode acontecer com a seleção brasileira enfrentando a Argentina num estádio com 80 mil pessoas lá em Buenos Aires. É assim que vai voltar, contra os times mais fortes. Eu sempre disse que o Brasil está atrás, eu venho dizendo, está atrás da Argentina, está atrás do Uruguai, está atrás da Colômbia, como capacidade de futebol, e agora está atrás também do Equador, que vem fazendo uma belíssima campanha. Terminar como? Pedindo que Deus ajude na seleção brasileira? Não é por aí. Não é por aí. É que o futebol brasileiro possa se encontrar. Que esses jogadores que jogam na seleção brasileira possam fazer pelo menos a metade daquilo que fazem nos seus clubes. E que não tenhamos o ano de 2025, ano anterior a uma Copa do Mundo, tão vergonhoso para a história da seleção brasileira quanto foram esses anos de 2023 e 2024.